Muito bem-vindo, você está no podcast Conversa de Terapeuta. Por aqui você vai passar por um bate-papo muito divertido, muito gostoso, onde você vai aprender muito sobre a profissão de terapeuta. Eu vou te mostrar como você ter mais clientes que pagam pela sua terapia. Eu vou te ajudar a você ser mais seguro nos seus atendimentos e, principalmente, como é que você vai ser respeitado como profissional de terapias. Agora, pega o cafezinho, pega uma água e confere a vinheta que eu já volto para te apresentar a convidada dessa noite. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a Elisângela Paiva, aluna da T4. E sabe por que ela está aqui, tendo esse privilégio de a gente ter uma conversa de 1 hora inteira com ela? É simples. Ela foi uma das primeiras alunas a se inscrever na turma 4. E a gente reconhece essa rapidez, esse poder de decisão que a pessoa tem em transformar a vida dela, em ajudar mais pessoas no mundo. A gente premia essas pessoas. E é por isso que você está acompanhando durante todo esse mês essa série de podcasts especiais, onde você está aprendendo muito com esses nossos alunos, com as dúvidas, com as perguntas, as curiosidades que eles trazem para a gente. Então vamos conhecer a Elisângela? Elisângela, chega para cá, muito bem-vinda, muito boa noite. Eu quero saber seu nome completo, de que cidade você está falando conosco essa noite e também um pouquinho sobre a tua formação como terapeuta que te trouxe até aqui. Bem-vinda. Obrigada, boa noite. Meu nome completo é Elisângela Paiva Cardoso Alves. Eu sou de Tianguá, do estado do Ceará. Minha formação é da TRG, me formei menos de 2 meses. Por enquanto, só tenho essa formação. Maravilha! Olha só, eu sempre gosto de começar esse bate-papo com uma pergunta um pouco fora da curva. E a minha pergunta para você é: como é que você me conheceu? O que foi que trouxe você até o Viver de Terapias? Você se lembra qual foi a primeira vez que você viu o Paulo Barbosa na sua frente? Na verdade, foi uma colega que também é da TRG, a Benedita, que inclusive ela está nessa turma, ela que enviou o link para mim de uma live que você estava fazendo. O que foi que a Benedita disse para você que fez você prestar atenção, assistir? Eu imagino que você participou da jornada do terapeuta desbloqueado. Eu acho que ela disse: vê lá, Elisângela, essa live desse cara tem umas ideias bem legais. Aí eu fui assistindo ele falando da jornada. E o que te chamou a atenção? Durante a jornada, o que foi que fez você tomar a decisão de fazer parte do Viver de Terapias? O que você está buscando no processo do Viver de Terapias? Na verdade, é mais a questão de trazer cliente, de aprender a divulgar meu trabalho, assim, porque eu sou um pouco travada na divulgação, de conversar, e inclusive da internet, tanto eu não tenho muita habilidade com esses meios, como também não sei como fazer um conteúdo, essas coisas. Entendi. Então vamos lá. Eu estou anotando aqui o que você está falando e você disse que você precisa aprender a trazer clientes, que você precisa descobrir como é que se divulga o teu trabalho e que você também não sabe produzir esses conteúdos para a internet. Agora que a gente já chegou nesse ponto, eu imagino que no momento em que você conquistou essa oportunidade de a gente sentar para conversar, você deve ter tido 1001 ideias de perguntas que você gostaria de fazer para mim. Eu quero te dizer que agora eu estou aqui à tua disposição para te ajudar a desbloquear a sua carreira. Então fica à vontade para você fazer suas perguntas, suas colocações. Vamos trabalhar juntos para desbloquear essa carreira. Sim, a primeira ideia é saber qual o público que eu vou trabalhar, qual o público que eu devo trabalhar, porque, tipo assim, eu não acessei minha dor existencial, porém, digamos que conscientemente eu carrego 2 dores. Uma delas é em questão sobre minha mãe, que eu, desde criança, sempre senti uma falta de carinho, falta de atenção, de compreensão. E a outra, digamos que o casamento frustrado não foi o que eu imaginei. Na verdade, acho que um relacionamento mesmo abusivo. Então, essas são as minhas dores. O que eu me identifico, que eu acho que eu gostaria de trabalhar, é justamente falar sobre relacionamento. Aí só que fica aquela questão, não seria hipocrisia eu falar de relacionamento se eu não tive um bom relacionamento, mas eu ao mesmo tempo eu penso que eu sei exatamente o que não fazer para ter um bom relacionamento. E tem umas ideias também do que fazer, essas coisas e tal. Então, mas eu não sei exatamente como colocar isso na linha de trabalhar na terapia, entendeu? Então, vamos lá. Você fala
que não sabe com qual público te direcionar, certo? Sim. Você disse que é formada em TRG. Exatamente. O que a tua terapia faz? Qual é a especialidade da tua terapia? A gente faz o reprocessamento, trabalha inclusive com traumas que as pessoas tiveram, pancadas emocionais, as coisas e tal, faz com que a pessoa resolva aquelas questões e fique livre das consequências que aqueles traumas deixaram na vida dela. Maravilha! Agora vamos trabalhar então sobre isso. Tendo isso em vista, você nos disse que você foi uma criança que não recebeu carinho. O que é não receber carinho enquanto criança? Eu não lembro nunca de minha mãe ter me abraçado, nenhuma palavra de carinho, nunca disse eu te amo. E ainda dizia palavras que machucavam bastante, entendeu? Como que eu não sabia de nada, ela usava até o termo abestada, essas coisas assim. Em contrapartida, ela era uma mãe até cuidadosa, sabe? Se nunca deixou faltar nada, em questão de alimentação, de roupa, ela tinha os cuidados. Mas a questão de afeto, eu sinto muita falta, senti e sinto ainda, na verdade. E como terapeuta, você diria que essa infância, ela afetou a sua vida de que maneiras? Ela trouxe algum tipo de prejuízo para a vida adulta da mulher? Acredito que sim, me trava em algumas questões, inclusive eu adulta, eu sempre tive, ficava meio, não sei se a palavra seria ansiosa diante da minha mãe, tanto que eu roía minha unha, essas coisas e tal, e eu acredito que me trava, assim, em questão de eu acreditar que eu possa alguma coisa, entendeu? Seja mais específica, afeta você acreditar que é capaz de conseguir alguma coisa. Dá um exemplo. Resultados em trabalhos, em talvez relacionamentos, também, essas questões. Vamos lá. Nos relacionamentos, como que isso te afetou, então? Eu não conseguia me expressar, porque eu nunca tive essa oportunidade quando criança. Forte isso que você disse agora, hein? Que mais que afetou a sua vida adulta no seu relacionamento? Além de não conseguir me expressar, tudo que eu faço, inclusive essa questão de postar vídeos, até em grupos. Se eu falo alguma coisa, eu fico me questionando, eu deveria ter feito, eu deveria ter dito, e se alguém não gostar? Essa questão eu acho que é muito forte em mim. E se alguém interpretar errado? E se alguém não gostar? Eu deveria ter colocado? Tanto que eu evito colocar alguma coisa em grupo, todo tipo de grupo, do trabalho, da família, seja qual for. Eu acho que eu estou sendo sempre avaliada e, consequentemente, reprovada. Me acompanha. Você está com que idade, Elisângela? 44. 44 anos. Seu relacionamento, você ainda está nele, ele não deu certo? Qual foi? Não deu certo. Eu separei. Já. E você teve um relacionamento de que tempo a que tempo na sua vida? Com a pessoa que eu casei, o pai dos meus filhos. Você casou nos 20 e poucos, nos 30 e poucos. Quando foi que você foi para um relacionamento mais sério? Casei com 17. 17 anos. Nova, né? E a partir de que momento que a Elisângela, que casou tão novinha, começa a olhar para o relacionamento e ver que tem problemas? Eu imagino que não demorou muito. Mas em que momento da vida a mulher começa a olhar para os problemas do relacionamento e começa a perceber que ela está reproduzindo coisas da infância dela? Não, na verdade, eu percebi isso depois que eu comecei a estudar, fazer na terapia da TRG. Eu não tinha noção disso. Então, a tua cliente ideal, ela não sabe que tem um problema. Faz sentido? Faz sentido. E é isso que eu quero fazer, educar ela, dar consciência de que ela tem um problema e que pode ser resolvido. Excelente. Agora eu sei que eu posso te ajudar muito. Você não vai esquecer do que a gente falou nesse último 60 segundos? A sua cliente ideal não sabe que tem um problema. Agora, quando a gente fala que a tua cliente ideal não sabe que tem um problema, não quer dizer que essa cliente não tenha problemas. Veja bem, a gente está dizendo que ela não tem o nível de consciência que um profissional de terapias tem de saber que todo aquele tratamento, aquele relacionamento tóxico com a mãe abusiva desencadeou uma série de comportamentos e de interpretações da vida e do mundo exterior e das pessoas à sua volta que agora estão levando a um relacionamento difícil. A gente chama isso de compulsão à repetição na TRG. Muito bom. Então, ela tem um problema, mas não sabe que tem. A minha pergunta para você agora é: quais são os problemas
que a tua cliente ideal sabe que tem. Que não consegue conversar com o esposo, não tem diálogo. A gente precisa anotar isso. Não tem diálogo na relação. O que mais? Se sente submissa. Sente submissa. O que mais? Assim, olhando para o meu relacionamento, né? Agredida com palavras. Se sente agredida, né? Ah, mas ele não me bate, eu não tenho violência na relação. Mas as coisas que ele te diz te agridem muito mais, às vezes, do que um tapa. Exatamente. O que mais? Como consequência disso, não tem uma vida social muito agradável, né? Porque o relacionamento acaba refletindo nisso. Não tem vida social. Se essa pessoa não tem vida social, a gente poderia abrir uns subtópicos aqui e colocar coisas como sente sozinha. Isso, exatamente. Não tem amigas. Exatamente, até porque esse tipo de relacionamento, geralmente, de alguma maneira, ele proíbe essas... Como a mulher é submissa, ele proíbe as amizades. Ou faz uma seleção, que a pessoa só tem as amizades que ele quer, no caso do esposo, ou proíbe todas as amizades que a pessoa quer. Então você está me dizendo que essa mulher não tem liberdade. Também não, nem de expressão. E aí, quando diz não tem liberdade, de novo a gente pode desdobrar outros subtópicos, colocando vários tipos de liberdade, que é financeira, de expressão, de ir e vir. E assim, eu não sei, eu estou alucinando aqui, você que é especialista que tem que nos guiar, mas estou alucinando que eu consegui desdobrar o não ter uma vida social em várias coisas, e uma dessas coisas é não ter liberdade, não ter vida social, não ter liberdade, e não ter liberdade também não ter liberdade financeira, não ter liberdade de expressão, não ter liberdade para ir aonde quer. O que mais que essa mulher vive? Agora, para a gente economizar tempo, para a gente ser bastante diretivo, porque agora eu sei que você já entendeu como é que faz isso, correto? Você já entendeu o que nós estamos fazendo. Agora, para a gente ganhar tempo, eu quero que você me leve para os piores momentos dessa relação. Aquelas cenas que aconteceram entre esse homem e essa mulher, que ela pensou, meu Deus, eu não posso mais continuar nisso. Aquela cena que ela acorda de manhã e bota os pés para fora da cama e diz assim, hoje eu vou acabar com isso. Eu acho que exatamente essas que a gente já falou aqui, de não dar liberdade para ela se expressar, para ela agredir, se sentir agredida verbalmente. E muitas vezes usam pessoas que você gosta para lhe atingir, essas coisas e tal. Então, e justamente essa falta de liberdade é uma coisa muito, muito triste. A pessoa não poder nem ao menos se expressar, nem dizer o que ele está sentindo. Percebe que você está tentando me explicar. Olha só, o que eu te perguntei não é a dor. Agora eu perguntei uma cena. Eu quero que você me leve para dentro da casa da pessoa e me mostre uma cena. Aquela cena que é brutal, que é aquele que a pessoa diz, chega, não dá mais. Eu acho que as discussões, algumas são até agredidas fisicamente, porque quando a mulher é submissa, ela vai se permitindo a vários fatos, né? Muitas até ser agredida fisicamente. Então eu anotei discussões que vão evoluir para agressões físicas até. Tem traição nessas relações? Acredito que sim. Tem ameaças? Traição, ameaças, agressão física. Qual é a pior coisa que acontece nessa relação? Acredito que é a agressão física. Eu não faço isso com todas as alunas, mas no teu caso eu vou fazer. Você é uma terapeuta e você sabe que essa mulher que está passando por essa lista de coisas na vida, você sabe que isso tudo está acontecendo com ela porque ela, quando era criança, teve um relacionamento muito abusivo e muito tóxico com a mãe. Mas essa pessoa aqui não sabe disso. Certo? Certo, com certeza. Eu pergunto para você, que é uma profissional especialista, se você conseguisse sentar com 10 mulheres que estão vivendo isso aqui essa semana e explicasse para elas que elas estão dentro da casa delas vivendo isso aqui, esse círculo de horrores, por causa do que passaram na infância, elas iam entender e iam realmente confiar que realmente tem a ver, que iam entender, correto? Penso que sim. Você ia conseguir trazer elas para um novo nível de consciência, que é a sua função como terapeuta, correto? Exatamente. Então, até aqui está ok. Perfeito? Quantas dessas 10 mulheres que estão dentro dessa casa, nesse relacionamento, iriam, no outro dia de manhã, tirar R$100 da bolsa para fazer um trabalho com você? Eu acredito que umas 6, pelo menos, se elas estão realmente sofrendo e entende, 6 a 8. 6 a 8. Podem, então me explica uma coisa que eu não consigo entender, e aí, claro, eu sou homem, nunca passei por uma situação assim, não sei do que eu estou falando, mas como teu mentor, eu estou aqui te questionando para ver.
para validar. E nada melhor do que você testar no campo para ter certeza. Como é que você espera que 6 a 8 dessas 10 mulheres peguem R$ 100 no outro dia se você me disse que elas não têm liberdade financeira? Elas vão tirar esse dinheiro da onde? Assim, depois, durante a conversa, eu até pensei quando a gente falou nisso. No caso, quando não tem liberdade financeira, eu acho que eu olhei para a minha pessoa, porque no caso, casei muito jovem, ainda não tinha emprego, não tinha nenhuma profissão. No entanto, pode ser que eu esteja trabalhando com mulheres que já entraram nesse relacionamento já com uma profissão e podem faltar as outras liberdades, mas elas têm a liberdade financeira. Será que você, olhando à tua volta, você vê mulheres que têm... Porque, por exemplo, eu sou terapeuta e eu posso falar das experiências que eu tive. Eu já tratei mulheres que ganhavam mais que o marido, mas que chegavam com o salário todo e entregavam na mão do marido, porque estavam numa relação assim. Verdade. Vamos alucinar por um momento que essas 10 mulheres, elas não têm liberdade financeira. Aliás, elas não, sabe o que elas também não têm? Elas não têm liberdade de escolher aonde ir e quando ir. Então, elas não têm como ir fazer uma terapia contigo. Porque se elas fizerem no telefone, o marido vai intervir para ver o que elas estão falando, com quem elas estão falando. Até porque, normalmente, esse padrão de relacionamento, o cara é obsessivo com ciúmes. E ele fica criando que ela está traindo ele no celular. O que ela está fazendo no celular? Então, tu não vai conseguir fazer uma terapia online. Tu também não vai conseguir fazer uma terapia presencial porque ele não deixa você de casa. Você está entendendo para onde eu estou querendo te conduzir? Dessas 10 mulheres, você disse para mim que de 6 a 8 vão tirar R$ 100 fazendo um tratamento com você. Será? Sério mesmo? Olhando bem na realidade, sem inocência, sem imaginação. Se você agora fizer uma pesquisa na internet e localizar, descobrir 10 mulheres que estão passando por essa situação que você me relatou, e você oferecer um trabalho gratuito para elas, sem pagar nada, quantas vão vir fazer? Será que você vai ter uma? Gratuita. E agora? Então vamos lá. É por isso que eu falo que depressão, ansiedade, relacionamento abusivo tóxico, traumas de infância, enquanto você focar nisso, você não vai ter clientes. Não vai ter cliente. O depressivo não pega dinheiro para vir tratar a depressão. Sabe quando é que um depressivo é tratado? Quando ele está deitado numa cama, que ele não levanta nem para ir ao banheiro fazer as necessidades. Quando ele está deitado numa cama e tem que ir para um hospital e a família não consegue mais. Aí alguém da família ou alguém pega ele e traz de arrasto. O depressivo não toma a iniciativa de fazer um tratamento. Quem toma é o parente responsável que está sofrendo as consequências. O ansioso, a alegria dele é contar que hoje de tarde ele tem uma crise de ansiedade e foi parar no atendimento de emergência do hospital. Chega a ser moda para ver quantas vezes tu já foi parar no hospital. Eu fui 10. Nossa, eu fui 12. Falar em lixo emocional não vai ter cliente, sabe por quê? Porque a pessoa que tem lixo emocional diz assim, não quero nem lembrar dessas coisas, quero que isso morra do meu passado, quero esquecer que eu tive uma mãe da casa. E aí você não tem cliente. E agora? E agora, você está diante da solução do teu problema e você não está olhando para ela. Lembra que você falou para mim que você tem medo de ser uma impostora? Lembra? Que eu falei que tenho medo de ser julgada, né? Pelo que eu estou falando, essas coisas, no geral. Por que você tem medo de ser uma impostora? Fala de novo. Não, na verdade, tudo e qualquer coisa que eu coloco no grupo, por exemplo, eu tenho medo de que desagrade as pessoas, que não foi agradável, que não foi legal, entendeu? Isso. Então, na verdade, quando você tem medo de ser uma impostora, você tem medo por 2 motivos. Primeiro, porque tua relação não deu certo, você se separou. E segundo, porque a própria doença, entre aspas, o próprio problema, faz você sentir isso. Certo? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas mulheres de 44 anos, ou melhor, de 35 a 55 anos, existem que passaram por uma relação assim, tanto no casamento quanto na infância? Quantas dessas mulheres estão em casa agora que não têm coragem de falar uma coisa, não têm coragem de entrar numa terapia, não têm coragem de buscar uma terapia, porque justamente o sintoma faz ela se sentir não merecedora. Só que tem um detalhe, as mulheres que nós estamos falando agora já saíram desse relacionamento. Ou porque são viúvas, ou porque se separaram, não sei o motivo, mas elas não estão mais lá. E sabe o que elas não têm agora? Alguém que dê a mão para elas e diga, olha, vamos caminhar juntas por aqui. A gente tem que vencer esse monstro. E sabe de uma coisa que só a Elisângela sabe e essas mulheres não sabem? A Elisângela foi estudar uma terapia e ela descobriu que tudo isso que ela está vivendo, sentindo, que ela sente ainda, tem a ver com
a criança dela no passado com a mãe. E que se ela tratar essa criança lá no passado com a mãe, ela não vai mudar a história dela, ela não vai ser outra pessoa que vai mudar completamente, que nunca mais vai ter sentimentos. Não, mas ela consegue conviver melhor com isso, ter uma vida melhor. Talvez até, indo para as terapias sistêmicas, ela possa resolver liberar isso e ter um relacionamento diferente. Porque se ela não tratar isso, quando ela atrair um novo homem para a vida dela, ela vai atrair um novo homem que vai ser exatamente igual ao ex-marido. Ou pior. Porque ela aprendeu na biologia, na psique, na infância, que amor era isso. E como todos nós somos direcionados para o amor, a gente vive buscando o amor, a gente se alimenta do amor. Se dentro de mim, a minha criança aprendeu que ser amado é ser reprovado, se eu não tiver alguém me reprovando, me esculachando, me desdenhando, me inferiorizando, é como se tivesse um vazio, um buraco sem fundo. Eu não me sinto amado. Agora, lembra de uma coisa? Todas essas mulheres não sabem que essa infância criou isso e que só tratando a criança interior, essa infância que não cura, para mudar isso. Sabe quem sabe disso? Você. E é você que pode falar com essas mulheres e dar para elas um caminho diferente. Pelo menos um grupo de apoio, pelo menos um grupo de ajuda que ela pague lá R$19,90 por mês, para uma vez por mês sentar e conversar a respeito disso. E você poder explicar para elas por que a infância está afetando a vida. Aliás, se a gente for para a sistêmica, que você pode estudar, desenvolver no caminho, você não precisa começar sabendo tudo. Você começa com o que você sabe e vai cada vez, cada dia, cada mês, cada ano aprendendo mais. Vai chegar um dia que você vai estudar o sistema e você vai descobrir que se essa mulher não se tratar, ela vai ter uma filha exatamente igual a ela. Por mais que ela queira fazer diferente da mãe, ela vai reproduzir às avessas a mesma relação. Como é que sai disso? Se eu nem sei que o problema existe. Agora eu te pergunto, você me disse quando chegou aqui que não sabe com quem falar, que você não sabe quem é teu. E aí você me disse que pensava sobre sua infância difícil e pensava também sobre o seu relacionamento terrível. E aí você me dizia que estava com um pé aqui e um pé lá. Não sabia para que lado ir. E o que você não me disse diretamente, mas me disse indiretamente, foi que as mesmas consequências, sintomas e problemas que ferraram com a tua vida na infância, levaram a ferrar você no relacionamento, é as mesmas coisas que travam você no profissional. Ou seja, tudo isso tem um núcleo só, um centro só, que precisa ser tratado. E existem milhões, milhares de mulheres exatamente iguais a você, só que elas não fazem ideia que o verdadeiro problema está ali. Ou seja, a tua terapia TRG. Com quem você fala, Elisângela? Com mulheres que tiveram relacionamentos abusivos. Ou vou tentar te ajudar a aprimorar. Relacionamentos abusivos ainda está muito amplo. Eu posso ter um relacionamento abusivo com o meu chefe. Eu posso ter um relacionamento abusivo com o meu marido ou ex-marido. Eu posso ter um relacionamento abusivo com os meus pais. Você fala com quem? Quem é a pessoa que realmente é teu público? O que une todas essas pessoas? Se você tem uma mulher lá que ela tem um relacionamento abusivo com o chefe tem um relacionamento abusivo com ela, certo? Você tem uma outra mulher que tem um casamento com um relacionamento abusivo, tá bem? E tem uma outra pessoa que ela tem relacionamento abusivo com as amigas fazem coisas horríveis com ela. O que essas três pessoas têm em comum? A infância delas se parece em alguma coisa? Quando eu perguntei para você por que você entrou num relacionamento tóxico, abusivo, você me disse que foi porque você teve um relacionamento tóxico, abusivo na infância. Com quem? Com os pais, com a mãe, no caso. Então, na verdade, esses três casos diferentes são iguais em uma coisa. Essas pessoas tiveram uma mãe tóxica. Quem é teu público, então? As mulheres que não tiveram bom relacionamento com a mãe. É isso aí. Só que se você falar isso, lembra, ela não sabe que tem esse problema. Então, você não fala assim. O que você fala? Você fala sobre os problemas do dia a dia que ela enfrenta. Entendeu? Quando você... Aí você pode falar, olha só, uma coisa que eu fiz aqui, eu acho que você não percebeu. Eu falei de relacionamento abusivo com amizades, eu falei de relacionamento abusivo no trabalho. Quer dizer, eu peguei aquele relacionamento abusivo que antes era só no casamento e eu levei para várias áreas da vida. Quando eu levo para várias áreas da vida, eu posso criar várias cenas. Por exemplo, você sabe descrever uma cena de uma amiga falando com a outra amiga que é abusiva? Você começa falando daquilo.
Você tem uma amiga que sempre faz tal coisa? Você já percebeu que na sua vida você sempre se envolve em relacionamentos abusivos? Que não é só a sua amiga, mas que é nos relacionamentos íntimos, que é até no trabalho. Sabe o que você nunca parou para pensar? Que talvez você veio de um lar onde seus pais eram tóxicos. Você nunca ouviu um elogio, você nunca recebeu um incentivo. Poucas vezes você teve um gesto de carinho, mas você cresceu ouvindo reprovação e menosprezo. Você sabia que a sua vida atual como adulta, uma relação terrível no trabalho, relações ruins de amizade e relacionamentos íntimos que não dão certo, tem origem na sua infância. E aí tu entendeu? Acabei de fazer um vídeo. Tu entendeu aonde que tu vai fazer? Tu vai mirar no problema que a pessoa quer resolver. Qual é o problema que a pessoa quer resolver? Relacionamento abusivo. Na vida adulta, nas diversas áreas da vida adulta. Então, tu vai fazer um vídeo falando do trabalho, um vídeo falando de amizade, um vídeo falando de casamento, um vídeo falando de pais e filhos. Tipo, de você, mãe, o seu filho também vai desenvolver esse comportamento com você. Você entendeu? E aí você vai abordando os problemas que a pessoa está vivendo. Mas lembra de uma coisa, se você mirar na pessoa que está dentro, dificilmente ela vem para terapia. Quem é o As seu mulheres público? que já se separaram, é isso? Ou que se divorciaram, se separaram, ou que são viúvas, ou sei lá o quê, ou mulheres mais velhas que viveram isso. Mulheres que têm grana e que têm autonomia para buscar ajuda. E se você, nesse caminho, encontrar um problema mais específico, mais agudo, eu recomendo que você foque nele. Porque quanto mais aguda e assertiva for tua comunicação, mais você traz clientes. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala de traição. Quantas vezes você já foi traída? Você já se separou e buscou um novo amor, uma nova relação, esperando que tudo fosse diferente, mas acabou tudo da mesma maneira, não foi? Ele te traiu também. E assim, o tempo foi passando, você já está aí com 40 anos, todos os relacionamentos foram iguais. Você já olhou para trás? Lá para sua mãe e seu pai? Será que a sua mãe também era traída assim? Você sabia que existe uma ligação entre a vida que você viu durante a sua infância, a sua mãe ter, e a vida que você consegue ter como adulto? Deixa eu te falar. Você está repetindo exatamente o mesmo destino da sua mãe. E você que falou que tudo seria diferente. Quer saber mais sobre esse assunto? Eu vou fazer uma live quarta-feira, às 14 horas, e eu vou contar segredos que ninguém te conta, do porquê você está repetindo o mesmo destino de traição, de relacionamentos terríveis que a sua mãe teve. Faz sentido? Você entendeu que na hora de chamar as pessoas, na hora de comunicar, eu nunca foco no verdadeiro problema, na verdadeira raiz do problema. Eu foco no problema que a pessoa tem urgência, no problema de hoje dela. Quando eu chamei a atenção dela, eu surpreendo ela com o meu conhecimento, com o conhecimento que ela não tem. Para ela dizer, poxa, ninguém nunca me disse isso. Nunca ninguém me ajudou com isso. E aí, bom, agora tu quer mais, vem comigo. Agora precisa colocar mãos à obra. Você está pronta para dar espaço? Acredito que sim. Agora vem a parte que depende de você. Eu posso te mostrar o caminho, mas quem tem que caminhar é você. Faz sentido? Faz. Como foi para você a nossa hora de conversa? Foi bom. Abriu assim. Veio uma luz. Veio uma luz. Agora destravou, então. Agora você sabe como dar os passos. Agora batalhar para gravar os vídeos. Parabéns. Olha, eu quero te dizer o seguinte, você está recém na 3ª semana, é muito inicial ainda o processo. Você vai ter uma aula nas próximas semanas no Viver de Terapias que ensina os 4 segredos, os 4 passos para você gravar uma aula, um vídeo perfeito. Eu vou te ensinar a gravar um vídeo em 4 passos para esse vídeo ficar perfeitinho. Então, você está só começando, há 3 encontros na recém. Tem muita água para correr embaixo dessa ponte, mas com esse nível de conhecimento, de foco que você já está, você vai poder realmente fazer um grande resultado. Estou muito feliz e muito honrado de ter você como aluna, viu? Obrigada. Mas, assim, você acha que eu já devo começar a gravar ou espero por essas aulas para que eu me prepare melhor? Excelente pergunta. Comece com o que você tem hoje e nunca pare, porque todos os dias a vida vai te ensinar a ser melhor naquilo que você faz. Então, hoje eu sei mais do que eu sabia ontem.
e sei muito mais do que eu sabia semana passada e sei muito mais do que eu sabia 1 ano atrás. Só que eu jamais teria o conhecimento que eu tenho hoje se eu não tivesse feito do jeito que eu fiz lá atrás, porque era o jeito que eu sabia. Então, não é o saber que te move, mas é as tuas ações. É o que você faz que te leva para o próximo nível. Errar é o melhor caminho para acertar, mas precisa caminhar. Tá bem? Tá certo. Um abraço para você. Obrigado por você estar aqui conosco e a gente torce para ver os teus vídeos. Aliás, me marca nos teus vídeos, compartilha com o grupo lá para todo mundo poder também desfrutar contigo e te ajudar nesse conhecimento. Você está numa turma com 98 alunos, tem muita gente lá para te ajudar. Tá bom? Tá, okay. A todos vocês que estão comigo, eu quero convidar você para a próxima quinta-feira, às 21 horas, mais um podcast com muito mais sacadas. Se você já achou incrível aqui, já explodiu sua cabeça, você recebeu um caminho completo, coisa que eu duvido que qualquer outro curso que você já comprou na vida fez por você, e você teve isso tudo aqui de graça. Deixa eu te pedir uma coisa, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha esse podcast com pelo menos 5 outros terapeutas. E não esquece, semana que vem, na quinta-feira, às 21 horas, a gente está de volta. Tchau, tchau para vocês. Muito obrigado. Até uma próxima.